Estamos retornando com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, falando sobre o ministério do diácono. Nós já falamos um pouquinho sobre a natureza desse ministério, como foi em Cristo, fizemos a diferença entre diaconato e diaconia, e agora vamos adentrar na chamada dos primeiros diáconos na igreja primitiva. E eu passo a palavra aqui ao pastor Elias, que vai nos falar um pouco sobre como foi essa chamada, né, pastor Elias? Muito bem, pastor Marcos. E o pastor Marcos já fez uma evidência aqui de diferença entre diaconia e diaconato, ou diácono, na verdade, que é muito relevante para você, professor, para você, coordenador de escola bíblica dominical, e evidencia isso aos alunos. E nós vemos aqui no tópico 2, e agora no segundo bloco, o surgimento, né, desta figura que é tão importante agora na igreja neotestamentária. Assim como houve a necessidade da instituição dos presbíteros, que nós estudamos na lição passada, houve também a necessidade da instituição dos diáconos. A Bíblia diz que a igreja cresceu, e o fato dela ter crescido é uma bênção, é algo extraordinário, é uma confirmação da parte de Deus. Porque o próprio Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enfim, aquilo que nós já vimos em Mateus 16. E o Senhor foi confirmando o estabelecimento dessa igreja, dando o devido crescimento. Mas na medida que foi crescendo, e ali muitas pessoas deixavam o próprio segmento do judaísmo, aceitavam Jesus, eram ingressados na igreja, gregos também, ou pessoas que eram judeus ou judias, mas que eram consideradas helênicas porque tinham uma influência tanto da língua, dos costumes, dos hábitos dos gregos, e estavam ali na igreja. E houve um cochilo, digamos assim. Os apóstolos não atentaram para observar as necessidades, de suprir as necessidades das viúvas helênicas, as pessoas que, apesar de serem judias, eram dominadas pelas influências gregas. E elas reclamaram, com isso surgiu essa murmuração que a gente vê em Atos capítulo de número 6. Daí surgiu essa crítica e redundou-se na separação de homens, né, de uma boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, que fosse estabelecido para observar essas demandas, essas necessidades que surgiram, ou seja, para estar sobre esta importante causa. O texto aí do versículo de número 3 de Atos capítulo 6 nos fala separar homens para colocar sobre este importante negócio. O negócio aí, é claro, não tem nada a ver com atividade de fins lucrativos. É a mesma situação que Jesus falou lá em Lucas capítulo 2, tem a ver com a causa do reino de Deus. Então, há muitas pessoas que olham isso, ou o trabalho do diácono, como algo desprezível, às vezes depreciam. Há muita gente que fica dizendo: eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Não, se Deus te chamou para fazer isso, faça, e faça com excelência, porque na verdade a grandeza do propósito de Deus na nossa vida não está propriamente no que diz respeito ao que fazemos ou o quanto fazemos, mas sim no como fazemos. Há muitos diáconos na igreja atual que são verdadeiros homens aguerridos, homens que não retrocedem, são braços direitos de pastores, que atuam assim com um brilhantismo mesmo, ajudando nas atividades da igreja local, do dirigente, enfim. São pessoas que são de altíssima relevância para o bom andamento da igreja de Cristo. E nessa situação, com essa necessidade, os apóstolos acharam por bem, então, selecionar homens que tinham boa reputação, que fossem cheios do Espírito Santo, uma conduta ilibada, enfim. Inclusive, isso é tão importante que o apóstolo Paulo vem ratificar, trazendo outros pré-requisitos, a partir do versículo 8 de 1 Timóteo, capítulo de número 3, dado a essa importância, né, a esta função que é exercida por homens e às vezes até mulheres no reino de Deus, que há muitas igrejas nossas, por exemplo, não reconhecem até então
mas mulheres que fazem um trabalho, e eu diria assim, elas exercem com brilhantismo a diaconia, e isso é muito bom, e certamente isso até hoje tem diáconos sendo separados para o reino de Deus, e a igreja só tem a crescer com a figura, com a contribuição dessa figura chamada diácono. Amém. Bom, pastor Elias, eu percebo que, irmão Daniel, que o diaconato, ele, na verdade, ele está na essência de todos os demais ministérios, né? Porque tanto o ministério de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstolo, de mestres, todos eles têm na sua essência o servir. Todos neles têm na sua essência a diaconia. Então, o ministério do diaconato, ele está presente em todos os demais ministérios. Porque o próprio Jesus se estabelece como servo. O apóstolo Paulo se identifica, a primeira identificação dele não é nem como apóstolo, é como servo. Então, realmente é um ministério maravilhoso. E é importante que os diáconos sejam esclarecidos disso. É importante também deixar claro que o ministério do diácono, ele pode eventualmente pregar a palavra de Deus, mas na sua essência não é pregação da palavra, na sua essência é serviço. O diácono é aquele homem, como disse o pastor Elias, ele é, no linguajar comum, ele é um pau para toda obra. É aquele instrumento que ele pode servir para muitas facetas na igreja. Não tem um pregador, ele tem que estar preparado para ministrar. Não tem um professor da escola bíblica, ele está preparado para ministrar a aula. É uma criança que caiu, ele vai lá, ajuda aquela criança. É um idoso que precisa de ajuda, ele vai lá. É uma visita, é para entregar ceia e o pastor não pode porque vai numa outra visita ou numa outra atividade. Ele pode designar aquele diácono e ele faz toda uma série de trabalhos dentro da igreja. Infelizmente, pastor Elias, alguns diáconos, eles querem sair por aí pregando, eles não querem servir a igreja. Às vezes nós, pastores de distritos, às vezes enfrentamos essa dificuldade, irmão Daniel. Por quê? Porque o diácono que é para estar ali dando apoio, ele acaba se ausentando demais da sua congregação e ele não serve ali exatamente onde Deus o colocou para servir. Eu acho que isso é um ponto importante, né, pastoria? A gente destacar. E dentro dessa perspectiva eu passo a palavra ao nosso querido irmão Daniel para nos falar um pouco mais sobre esse chamado dos diáconos lá no capítulo 6 de Atos e esse prosseguimento dessa chamada. Sim, muito bem colocado aqui pelo pastor Marcos. Rapidinho, ele falou uma série de atividades que o diácono desempenha ou que deve desempenhar. E a gente pode ver como é rico, né, esse campo de atividades que o diácono pode atuar. Ou seja, é um local onde Deus levanta pessoas, homens, mulheres, para estar abençoando de uma forma bastante variada. Ou seja, ele pode ministrar várias pessoas, ele pode abençoar de formas diversas, como o pastor acabou de colocar aqui. E é muito agora importante a gente perceber que daqui para frente nós vamos falar agora de uma forma mais específica sobre o ofício, né? Sobre o ofício de diácono. E o pastor Elias já colocou essa inauguração, digamos assim, né, no Novo Testamento, do ofício de diácono, no capítulo 6, né, de Atos, onde ocorre a situação de distribuição, né, de serviço às mesas, né, da distribuição aos necessitados de suprimentos. E ali houve-se a necessidade, né? Isso ocorreu por quê? Porque a igreja crescia, como o pastor falou, e quando cresce necessita de estrutura. Então, as nossas congregações hoje também necessitam dessa estrutura. Então, nessa situação, a função do diácono passa a assumir uma importância tremenda, porque, como o próprio pastor falou, ele passa a ser aquele apoio, ele passa a ser aquela pessoa que tem frentes diversas de atuação. Então, é muito importante, né, vamos dizer assim, essa dedicação do diácono. É muito importante, vamos dizer assim, que Deus levante diácono no corpo de Cristo, principalmente para a igreja local, porque a atuação dele é mais local, né? É atuação para abençoar, para servir, para estar aqui atuando de uma forma suporte, muitas vezes, a outros ministérios. Mas quando você ouve a palavra suporte, você acha que é algo inferior. Sem aquele suporte, o outro ministério não funcionaria da forma devida. Então é muito importante a gente entender essa importância, essa necessidade. E quando a gente vem aqui no Novo Testamento, dois
2 textos básicos falam sobre o ofício, né? O ofício em si de diácono, que é Paulo na carta aos Filipenses, logo no capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz assim, na apresentação dele, ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então, dessa vez, ele está escrevendo uma carta, tá? Ele escreve essa carta a todos os santos de Filipos, mas aí ele cita os bispos, os presbíteros, né? Como nós já estudamos na lição anterior, e aí ele vai citando também o corpo diaconal da igreja. Eu imagino que a carta de Filipenses é uma carta onde Paulo fala muito na primeira pessoa, é uma carta, digamos assim, muito pessoal. Me parece que existe um laço a mais de amizade de Paulo com aquela igreja. E o próprio apóstolo fala no decorrer da carta que ele não por uma, mas por 2 vezes foi ajudado pela igreja de Filipos quando ele estava em Tessalônica. Aí eu posso chamar a sua atenção para um fato, é que muito provavelmente essa ajuda foi trabalhada ou foi enviada pelo corpo diaconal da igreja. Por quê? Porque eles estavam ali trazendo ajuda, trazendo suporte para o ministério apostólico de Paulo. Ele estava na frente, ele estava na linha de frente, enquanto isso tinham diáconos, tinham bispos, tinham pessoas atrás. Mas quando a gente vê aqui esse trabalho, esse ofício de ajuda, de suporte, a gente pode entender que é um trabalho típico do diácono. Então a gente já vê aqui nesse primeiro texto, essa primeira citação assim, de um diaconato, né, de ofício. Nisso de diaconato. O outro é a nossa leitura bíblica em classe, que está lá em 1 Timóteo 3, de 8 a 13, né, que já foi lido inclusive aqui, mas eu queria chamar a atenção que o contexto todo fala sobre o ofício de presbítero. E aí depois ele começa a falar sobre os diáconos, mas ele fala da mesma forma, qual é o texto aqui? Vamos ver aqui, 3, né? Ele diz da mesma forma, os diáconos, aí ele vai listando todas as características dos diáconos, ou seja, ele trata o serviço de diácono como um ofício da igreja, ele trata como oficiais. E isso é muito importante a gente entender, que um diácono é um oficial da igreja, ele faz parte da liderança da igreja, ele faz parte, vamos dizer assim, do corpo de líderes, né, que atua e que é usado ali para estar servindo a cada irmão que está ali presente. Eu vendo toda essa situação, essa conjuntura, né, que é gerada nesse estudo de dons espirituais, eu pude ler, e ainda há pouco eu comentei aqui com os irmãos, aquele texto bem conhecido de 1 Coríntios 12, 28. Só que eu li na versão NVI, que é uma versão que traz uma ideia muito interessante para nós. Ela diz assim, 1 Coríntios 12, 28, que inclusive pode servir de subsídio para você, professor, tá usando na sua aula da escola dominical. Por exemplo, na versão NVI diz assim: assim, na igreja de Deus, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda. E ele ainda fala os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Ou seja, me parece que aí essa tradução ela traz assim um enfoque um pouco diferente, que abre mais um pouquinho o nosso entendimento sobre a questão da atuação do diácono prestando ajuda, seja uma pessoa, seja uma comunidade, seja no culto, seja numa visita, seja numa atividade externa, numa atividade interna, mas ele está sempre prestando ajuda, porque esse, digamos, é o ofício do diácono estabelecido na palavra de Deus, pastor. Verdade, irmão Daniel. A gente pode deixar uma pergunta aí para os diáconos que estão nos assistindo. Você realmente tem exercido esse ministério tão fantástico de diácono? Se não, procure exercê-lo a partir de agora, procure servir mais. As necessidades na igreja são múltiplas, né, pastor Elias? A pessoa não precisa de uma ordem para ela poder servir, de um pedido, ela tem que ficar de prontidão ali. E como é necessário pessoas que estão de prontidão? O diácono, me parece que ele tem que ser um homem de atitude, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marcos. E nós vemos aqui que há muitas pessoas que pensam equivocadamente que a igreja seleciona alguém necessariamente para agora, a partir de selecionado, começar a ser um diácono.
E não é assim. Alguém, quando é selecionado ou separado para ser um diácono, na verdade aquela pessoa já deve estar exercendo ali, no contexto prático, ela faz tudo que um diácono já é para fazer. Ela exerce, a igreja vai fazer o que? A igreja, através do governo eclesiástico, vai reconhecer publicamente perante a igreja local que aquela pessoa, ela exerce com toda qualidade, com todo brilhantismo, o papel de um diácono. Então, alguém não é separado para ser diácono e a partir daí é que ele ou ela vai desenvolver os aspectos de um diácono. Não, já deve desenvolver no contexto prático, no dia a dia, já tem toda a atitude, é aquela pessoa proativa, é aquela pessoa que o pastor às vezes só olha e ela já... E isso acontece muito. O bom diácono, o pastor está ali e ele está ligado, ele está olhando no pastor, ele está olhando no seu líder, o líder só olha para ele, olha para uma demanda ali, alguma coisa, e ele já entende a mensagem. E nós queremos aqui passar uma mensagem de entusiasmo, de ânimo, para você, meu irmão, que exerce esse brilhante ministério. O apóstolo Paulo, ainda falando aqui, ele fala sobre servir, mas não é servir de qualquer maneira, é servir bem. É servir bem, porque em 1 Timóteo 3:13 diz: os que servirem bem, há duas coisas: alcançarão para si uma boa posição e alcançarão também muita confiança na fé. Isso é muito importante, até para nós olharmos e saber e fazer uma análise, fazermos um exame, saber como nós estamos fazendo a obra do Senhor. Jeremias capítulo 48, versículo de número 10, diz assim: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, não faça relaxadamente, faça servindo, mas sirva bem. E certamente, através dessa diligência com a qual você servir ao Senhor, servir à igreja, Deus vai te recompensar de uma maneira grandiosa, porque Ele é fiel para nos recompensar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo de número 10, diz que o Senhor não é injusto para se esquecer das obras que nós realizamos. Em 1 Coríntios 15, 58, ele diz que é necessário que nós sejamos firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, eu diria assim, pastor, que é possível que tenha evangelista, que tenha presbítero, que tenha pastor, que devem fazer com excelência aquilo para o qual eles foram designados, e eles não fazem. Já tem diácono que fazem acima da média, eles fazem além daquilo que lhe é proposto, além daquilo que é necessário, e isso é fazer o trabalho, a obra de Deus com excelência. E lembre-se que diaconato tem a ver com serviço e não composição. Seja servo, não seja estrela no reino de Deus. Amém, glória a Deus. Ou seja, é para servir, não para ser visto, né, pastor? Bom, para terminar esse bloco, eu quero ler o texto de Atos 6, que fala sobre a escolha dos primeiros diáconos. Está aqui escrito a partir do versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Aqui tem o número da perfeição, os primeiros 7, né? Varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha só, não é uma causa qualquer, como diz o pastor Elias, é uma causa muito importante para o reino de Deus. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. E diz a Bíblia: e este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. É preciso que haja essa imposição de mãos sobre os diáconos. Esse é o modelo bíblico. Homem cheio do Espírito Santo, homem de boa reputação, homens que não têm uma mancha aí fora, que você pode colocá-los ao seu lado como pastor ali, e estar ali no púlpito, estar auxiliando no seio da igreja, eventualmente estão lá na porta, outra hora estão no púlpito. O diácono não é para estar só no púlpito, ele também tem que circular na igreja, ele é um recepcionista, ele pode ser um porteiro, ele é um atendente.
ele tem múltiplas funções. Agora você imagina um diácono que reconhece isso na sua vida e que executa isso, como ele será galardoado no céu pelo Senhor. Como ele será galardoado, irmãos. Amém? Então, guarde isso no seu coração, porque Deus ele tem bênção para a sua vida como diácono. Se você é um auxiliar, comece a servir. Não espere a ser um diácono para você começar a servir, porque Deus quer reconhecer a partir do que você faz. Amém? Vamos para um breve intervalo, depois voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, falando sobre as qualificações de um diácono escolhido pelo Senhor. Não saia daí.